Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Eu vivia ao lado dele, mas não com ele. Até que ponto vale insistir em um casamento morto? Essa pergunta ecoa dentro de mim até hoje, como um sussurro incômodo que não se cala, mesmo depois do divórcio. Porque, na verdade, eu já sabia há muito tempo que algo tinha se perdido, mas preferi fechar os olhos. Preferi acreditar que era só uma fase, que tudo ia voltar a ser como antes. Meu nome é Juliana, tenho 34 anos, e esta é a história de como descobri que o meu casamento já tinha acabado muito antes de eu assinar qualquer papel. É a história de como a rotina pode sufocar, de como o silêncio pode ferir mais do que palavras duras, e de como o coração consegue perceber a ausência antes mesmo que os olhos aceitem enxergar. Eu não conto isso para expor ninguém. Conto porque sei que muitas mulheres, e homens também, vivem aprisionados no mesmo tipo de ilusão que eu vivi. Acreditam que estar junto é sempre melhor do que estar sozinho, mesmo quando o junto se torna vazio, frio e sufocante. Lembro de tantas noites em que eu me deitava ao lado do Rafael e sentia a distância entre nós como se fosse um oceano. Ele estava ali, fisicamente presente, respirando ao meu lado. Mas dentro de mim, eu sabia que já não tinha mais acesso ao coração dele. É estranho pensar que a pior solidão não é dormir sozinha, mas dividir a cama com alguém que já não te escolhe mais. Hoje, olhando para trás, percebo que as respostas sempre estiveram diante de mim. Estavam nos olhares desviados, nos silêncios pesados, na ausência de pequenos gestos que um dia foram rotina. Estavam no meu próprio coração, que gritava em desespero, enquanto eu insistia em ignorar. Mas talvez você esteja se perguntando, se eu já sabia que algo tinha acabado, por que demorei tanto a aceitar? A verdade é que ninguém entra em um casamento para desistir dele. A gente entra para lutar, para resistir, para provar ao mundo e a si mesmo que o amor é capaz de vencer qualquer obstáculo. E foi exatamente essa crença que me manteve presa por anos a uma relação que já não existia. O medo do fracasso, o peso do que os outros iam pensar, o receio de recomeçar do zero. Tudo isso me fez suportar silêncios insuportáveis. Me fez tolerar ausências gritantes. Me fez fingir que estava tudo bem quando, na verdade, eu já estava quebrada por dentro. Este é o ponto de partida da minha história. Uma história que começa como tantas outras, com um amor bonito, cheio de planos e sonhos. Uma história que poderia ter dado certo, mas que foi consumida aos poucos pelo tempo, pela indiferença e pela incapacidade de nos enxergarmos de verdade. E é por isso que eu quero te levar comigo nessa jornada. Porque talvez, em algum momento, você se reconheça nas minhas palavras. Talvez enxergue sinais que também estão na sua vida. Ou talvez encontre a coragem que eu demorei tanto para encontrar. A coragem de dizer basta. Essa é a história do meu casamento. Essa é a história do meu divórcio. Mas, acima de tudo, essa é a história do meu recomeço. E ela começa aqui, na Endon. Quando eu fecho os olhos e tento lembrar do início da minha história com o Rafael, sinto um calor no peito, como se uma chama suave ainda iluminasse aquela parte da minha memória. Nós nos conhecemos em um dia banal, mas que para mim se transformou em um marco. Eu tinha 20 anos e cursava administração. Ele apareceu na sala como aluno transferido, cheio de energia, contando piadas e arrancando risadas até dos professores mais sisudos. Eu era o oposto dele, tímida, reservada, sempre com os olhos voltados para os cadernos. Enquanto ele parecia brilhar no centro de qualquer roda, eu me contentava em observar de longe. E talvez tenha sido exatamente isso que me atraiu. O contraste entre nós. Um dia, durante um trabalho em grupo, acabamos sentados lado a lado. Lembro dele sorrindo e dizendo: "Você fala pouco, mas parece pensar muito. Gosto de pessoas assim." Foi a primeira vez que alguém enxergou beleza no meu silêncio. A partir daí,
Tudo foi acontecendo rápido. Nos tornamos amigos, passávamos horas estudando juntos na biblioteca e, sem perceber, comecei a esperar por aquelas tardes com uma ansiedade doce, como se fossem o ponto alto da minha semana. Quando ele segurou minha mão pela primeira vez, durante uma caminhada no campus, senti meu coração disparar de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Os primeiros meses foram um turbilhão de descobertas. Rafael era divertido, mas também tinha uma sensibilidade que poucos conheciam. Sabia ouvir, sabia me acolher quando minhas inseguranças falavam mais alto. Eu, que sempre fui tão introspectiva, me sentia livre ao lado dele, como se pudesse existir sem máscaras. Nossos sonhos também pareciam se alinhar. Ele falava em ter uma família, em construir uma vida sólida, em vencer na carreira. Eu, com meus medos e minhas listas organizadas, acreditava que juntos seríamos imbatíveis. A cada conversa, a cada plano traçado, sentia que estava escrevendo um futuro que fazia sentido. Lembro da primeira viagem que fizemos juntos. Fomos para uma pousada simples em Tiradentes, com pouco dinheiro e uma vontade imensa de viver. O quarto tinha paredes de madeira e uma varanda que dava para as montanhas. À noite, deitados lado a lado, ele olhou para o céu estrelado e disse: "Se um dia a gente se perder, quero que você se lembre disso. Quero que você se lembre de como tudo começou." Naquele momento, eu não imaginava que aquela frase, aparentemente romântica, um dia se tornaria quase uma profecia. Os anos seguintes foram de conquistas. Terminamos a faculdade, começamos a trabalhar, alugamos nosso primeiro apartamento. Cada passo era celebrado como vitória. Lembro do dia em que compramos um sofá usado, gasto nas laterais, mas que para nós parecia o trono de um palácio. Ríamos de como nos sentíamos ricos só por ter algo nosso. Foi nessa fase que aprendi a acreditar no para sempre. Eu olhava para o Rafael e via não apenas um namorado, mas o homem que seria meu marido, o pai dos meus filhos, o companheiro de todas as lutas. Minha família adorava ele. Meus amigos diziam que eu tinha dado sorte. E no fundo, eu também acreditava nisso. O casamento veio como consequência natural. Uma festa simples, mas cheia de emoção. Lembro de caminhar até o altar improvisado, minhas mãos trêmulas, e ver o olhar dele fixo em mim, como se nada mais importasse. Quando trocamos votos, senti que estávamos selando mais do que uma promessa. Era um pacto de vida. Nos primeiros anos, vivemos uma espécie de lua de mel prolongada. Dividíamos tudo: contas, risadas, sonhos. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos o que acreditávamos ser suficiente: amor, parceria e esperança. Eu acordava todos os dias acreditando que tínhamos vencido o mundo, que estávamos construindo algo sólido, indestrutível. Se eu pudesse congelar no tempo algum período da minha vida, teria sido esse. Porque mesmo com as dificuldades, eu sentia que era amada, escolhida e valorizada. Eu acreditava que nada poderia apagar aquele brilho, mas o tempo, silenciosamente, começou a trabalhar contra nós. E, embora eu não percebesse naquele momento, o mesmo cotidiano que sustentava nossa vida seria o mesmo que, anos depois, corroeria cada pedaço daquilo que construímos. E dizem que o amor verdadeiro resiste ao tempo. Mas o que ninguém conta é que muitas vezes não é o tempo que destrói o amor, é a rotina. É a repetição dos dias, o acúmulo de responsabilidades, a pressa que engole os gestos simples. Foi assim, quase sem perceber, que o brilho dos meus primeiros anos com Rafael começou a se apagar. No início, eu não via problema. Era normal chegarmos cansados do trabalho, jogarmos as mochilas no sofá e pedirmos uma pizza em vez de cozinhar. Mas com o tempo, aquele cansaço deixou de ser exceção e se tornou regra. Já não havia conversas longas depois do jantar, nem planos feitos de madrugada, nem beijos roubados no corredor. O que havia era silêncio. Um silêncio que, no começo, parecia descanso, mas que depois começou a doer.
Lembro de uma manhã qualquer. Eu estava na cozinha, preparando café, quando perguntei: Amor, o que você acha da gente viajar no feriado? Ele, com os olhos grudados no celular, respondeu sem levantar a cabeça: Ah, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Moon, duas palavras que se repetiram tantas vezes, até se tornarem uma muralha entre nós. O Rafael, antes tão cheio de planos, parecia não querer mais sonhar comigo. E eu, que sempre fui insistente, tentava compensar. Comprava ingressos para o cinema, planejava jantares, buscava formas de reacender algo. Mas quase sempre ele arrumava uma desculpa. Estava cansado, tinha reunião cedo, não estava no clima. As coisas pequenas começaram a pesar. Ele já não me elogiava como antes. Não reparava quando eu mudava o cabelo ou comprava uma roupa nova. Eu me olhava no espelho e me perguntava se ainda era a mesma mulher por quem ele havia se apaixonado. E os silêncios não eram apenas em casa. Quando saíamos com amigos, eu percebia como ele era divertido, cheio de histórias para contar, arrancando risadas de todos. Mas quando voltávamos para casa, o silêncio voltava a reinar. Eu me sentia como uma espectadora da vida dele, e não mais sua parceira. Houve uma noite que nunca esqueci. Decidi preparar um jantar especial. Lasanha, vinho, até uma sobremesa improvisada. Vesti aquele vestido vermelho que ele sempre elogiava no começo do namoro. Quando ele chegou, olhou a mesa posta e disse: Nossa, tanto trabalho pra quê? Podia ter pedido delivery. Senti um nó na garganta. Sorri para disfarçar, mas por dentro eu já estava em pedaços. Percebi que o problema não era a comida. Era a falta de vontade de celebrar qualquer coisa comigo. Com o tempo, até as brigas diminuíram. E ao contrário do que parece, isso não era bom sinal. Porque o silêncio havia substituído a discussão e a indiferença, a raiva. Eu já não era motivo de paixão, nem de irritação. Eu era apenas mais um detalhe na rotina dele. Comecei a me sentir sozinha, mesmo estando casada. Deitava todas as noites ao lado dele, mas era como se houvesse quilômetros de distância entre nós. E a pior parte era perceber que ele não parecia notar. Ou se notava, não se importava. Às vezes eu me perguntava: será que todo casamento vira isso? Será que o amor sempre acaba engolido pela rotina? Ou será que o problema éramos nós? As respostas não vinham. E na tentativa de não enxergar a realidade, eu me agarrava às lembranças do passado. Meus olhos buscavam aquele Rafael das primeiras viagens, dos risos fáceis, das promessas apaixonadas. Mas ele parecia ter ficado em algum lugar do tempo. O homem que agora dividia a cama comigo era outro, distante, frio, quase um desconhecido. O peso da rotina não chegou como uma tempestade repentina. Ele foi entrando devagar, como uma infiltração silenciosa. Quando percebi, já havia tomado conta de tudo. E eu, sem coragem de encarar, fingia que era apenas uma fase. Uma fase que nunca passou. Há quem diga que o silêncio é confortável quando se ama. Que duas pessoas podem dividir um espaço sem falar nada, e mesmo assim sentir paz. Mas o silêncio que morava dentro da minha casa não tinha nada de paz. Ele era denso, pesado, quase sufocante. Era o tipo de silêncio que gritava, que arranhava por dentro, que deixava claro que já não havia nada para ser dito. No começo, eu tentava me convencer de que era apenas cansaço, mas a rotina escancarava a verdade. Nós já não nos olhávamos nos olhos. Rafael chegava do trabalho, largava a mochila em qualquer canto, se jogava no sofá e ligava a televisão. Eu falava do meu dia e recebia respostas curtas, automáticas, como quem cumpre uma obrigação. Foi tudo bem no trabalho? Eu perguntava. Ele murmurava, sem desviar os olhos da tela. Aquilo me matava um pouco a cada dia. Não era só a falta de palavras. Era a falta de presença. Era a sensação de que eu falava com uma sombra, com alguém que estava ali de corpo, mas não de alma. As refeições,
antes cheias de risadas, se tornaram momentos silenciosos. Lembro de uma noite em que o som dos talheres batendo no prato era mais alto do que qualquer frase. Eu olhava para ele, esperando que puxasse assunto, mas nada vinha. E quando eu mesma tentava, recebia respostas secas, como se minhas palavras fossem incômodas. Rafael, você percebe que a gente quase não conversa mais? Arrisquei uma vez. Ele suspirou sem me encarar. Você sempre reclama de tudo. Deixa as coisas como estão. Foi como levar um soco no estômago. Eu não queria reclamar. Eu queria resgatar. Mas ele já não queria ser resgatado. O silêncio tomou conta da nossa cama também. Os abraços se tornaram raros. Os beijos, inexistentes. Deitar ao lado dele era como dormir ao lado de um muro. Eu me virava para um lado, ele para o outro. E assim atravessávamos noites inteiras sem sequer um toque. A pior solidão que existe é essa, a de dividir o mesmo espaço com alguém que já não te escolhe. Houve uma noite em que chorei baixinho, tentando não fazer barulho. Mas, para minha surpresa, Rafael se virou e perguntou: "Tá chorando por quê?" "Porque eu sinto que você não me ama mais." Ele suspirou, virou-se de costas e disse apenas: "Você dramatiza tudo." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Dramatizar. Será que eu estava exagerando? Ou será que ele já não tinha coragem de admitir o óbvio? Aos poucos, aprendi a conviver com aquele vazio. Eu preenchia as horas com trabalho, com livros, com séries. Fazia de tudo para não sentir a ausência dele. Mas a verdade é que nada preenchia. Porque a dor de um silêncio assim não se distrai, ela se carrega. Até mesmo nossos aniversários de casamento perderam o brilho. Em um deles, comprei um presente simbólico, uma caneca personalizada com uma frase sobre amor. Quando entreguei, ele apenas abriu, disse "legal" e deixou em cima da mesa. A caneca nunca foi usada. Ficou lá, como um lembrete cruel de que o amor já não tinha espaço. As paredes do nosso apartamento, que antes pareciam acolhedoras, começaram a me sufocar. Eu sentia que cada cômodo guardava lembranças do que fomos e provas do que já não éramos. A sala, palco de tantas conversas, agora era apenas um lugar em que ele se refugiava diante da TV. A cozinha, onde antes cozinhávamos juntos rindo de receitas mal feitas, agora era silenciosa. Apenas mais uma obrigação. E a cama. A cama, que já foi o lugar mais íntimo e sagrado para nós, se tornou território neutro, frio, sem vida. Eu me perguntava todos os dias: será que ele também sentia esse vazio? Será que o silêncio o incomodava? Ou será que para ele era confortável viver assim, como dois estranhos que dividem contas e teto? A cada dia, o silêncio crescia como uma sombra. E eu, sem forças para enfrentá-lo, me acostumava a viver nele. Até que percebi que, quanto mais eu aceitava, mais eu me perdia. Eu já não sabia mais quem era. Eu já não sabia mais o que significava ser esposa, ser mulher, ser amada. E foi nesse abismo de silêncio que começaram a nascer minhas primeiras desconfianças. Porque, se o Rafael não estava presente comigo, onde ele estava? Com quem ele compartilhava as conversas, as risadas, os sonhos que já não eram meus? Dizem que a intuição de uma mulher é um farol que nunca se apaga. E por mais que eu tentasse ignorar, o meu coração já sabia o que meus olhos insistiam em não ver. O silêncio em casa já era insuportável, mas de repente, começou a se transformar em algo ainda mais cruel. Ausência. Não a ausência física, mas aquela que se sente na alma. Rafael sempre tinha uma desculpa nova para chegar tarde. Uma reunião que se estendeu, um cliente difícil, um projeto urgente. No início, eu acreditava. Afinal, eu também sabia como o trabalho podia ser desgastante. Mas logo as justificativas começaram a soar repetitivas demais, quase ensaiadas. Certa vez, ele disse que precisava ficar até mais tarde no escritório. Mas, ao ligar para o número da empresa, a secretária atendeu e informou que o expediente já tinha encerrado horas antes. Quando questionei, ele respondeu rápido demais: "Ah,
Fui tomar uma cerveja com o pessoal depois do trabalho. Esqueci de avisar. A explicação fazia sentido. Mas por que omitir? Por que não simplesmente dizer a verdade desde o início? A desconfiança se infiltrou dentro de mim como veneno lento. Cada detalhe se tornava suspeito. O jeito como ele escondia o celular quando chegava a mensagem, as idas constantes ao banheiro levando o aparelho, o sorriso contido que surgia de repente, como se estivesse rindo de algo que não era para eu saber. Uma noite, estávamos deitados na sala assistindo a um filme. O celular dele vibrou sobre a mesinha. Antes que eu pudesse olhar, ele se levantou rápido, pegou o aparelho e digitou algo, virando de costas. Quando voltou, tentei ser casual. Quem era? Ele respondeu seco. Ninguém. Ninguém. Essa palavra ecoou dentro de mim como um estalo. Ninguém não manda mensagens à meia-noite. Ninguém não arranca sorrisos escondidos. Ninguém não faz alguém se levantar às pressas para esconder uma tela. Eu tentava me convencer de que era paranoia minha, fruto da carência, da solidão. Mas no fundo eu sabia. O corpo dele estava ali, mas a mente, o coração, o interesse estavam em outro lugar. Os fins de semana também mudaram. Antes, eram nossos momentos de estar juntos, de fazer compras no mercado, de cozinhar, de visitar os pais. Agora, ele arrumava desculpas para sair sozinho. Dizia que ia resolver algo rápido, que precisava de tempo para si. Quando voltava, o cheiro de perfume estranho às vezes o acompanhava. Não era o meu, eu tinha certeza. Houve um sábado em que resolvi arriscar. Ele saiu dizendo que iria ao mecânico. Esperei 1 hora e liguei. E aí, já resolveu o carro? Perguntei. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Depois, uma voz nervosa respondeu. Ah, ainda tô vendo umas coisas, já chego. Mas havia barulho de música, vozes de pessoas conversando. Aquilo não era uma oficina. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. A intuição já não era apenas intuição. Eram sinais claros, evidências que se acumulavam. E mesmo assim, parte de mim se recusava a aceitar. Porque aceitar significava encarar a verdade que eu mais temia. Eu não era mais suficiente para ele. Comecei a observar mais. O jeito como ele passava perfume para ir ao trabalho, mesmo nos dias em que dizia que não teria nenhuma reunião. A forma como trocava de camisa antes de sair para resolver algo rápido. O modo como ficava irritado quando eu chegava perto demais, enquanto ele digitava no celular. Uma noite, não resisti e perguntei. Rafael, você tá diferente. Tem alguma coisa que você não tá me contando? Ele suspirou, me olhou com impaciência e disse. Juliana, você precisa parar com essa mania de criar problema onde não tem. E foi dormir. Fiquei ali, sozinha na sala, encarando o vazio. Será que eu estava realmente criando problemas? Ou será que ele já não tinha coragem de me encarar? Aos poucos, comecei a me sentir uma intrusa dentro da minha própria casa. Não sabia mais o que podia perguntar, o que podia esperar. O medo de ouvir a verdade me calava. E nesse silêncio, eu me despedaçava. Eu já sabia, lá no fundo, que havia outra pessoa. Talvez não fisicamente ainda, mas alguém ocupava o espaço que um dia foi meu. Alguém recebia as conversas que eram minhas. Alguém fazia ele sorrir do jeito que não sorria mais para mim. E foi nesse estado de alerta constante, nessa angústia silenciosa, que eu vivi semanas inteiras. Até que, numa noite aparentemente comum, eu tive a confirmação. Porque por mais que a gente tente evitar, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E quando veio, me quebrou de uma forma que eu jamais imaginei suportar. Era uma noite de terça-feira, comum como tantas outras. A cidade estava silenciosa. A chuva fina batia contra a janela. E eu arrumava a cozinha enquanto Rafael assistia televisão na sala. Nada parecia fora do normal, mas dentro de mim havia um peso, um pressentimento que me acompanhava há dias. Algo em mim dizia que aquela noite não seria como as outras.
Quando terminei de organizar as coisas, voltei para a sala. Rafael havia deixado o celular sobre a mesinha e foi para o banho. O som do chuveiro ligado ecoava pelo corredor. Foi então que meu olhar se prendeu ao aparelho. Eu nunca tive o hábito de mexer nas coisas dele. Sempre acreditei que confiança era a base de qualquer relação. Mas naquele instante, minhas mãos começaram a suar. Meu coração acelerou e uma voz dentro de mim sussurrou: "Olha." Peguei o celular com as mãos trêmulas. A tela acendeu e, por um descuido dele, não havia senha. Bastou deslizar o dedo para que o mundo desabasse sobre mim. Havia uma sequência de mensagens recentes. O nome salvo não era familiar, mas a foto de perfil, sorridente, revelava muito. Eu rolei a conversa e senti meu peito se apertar. Não havia fotos comprometedoras, não havia palavras explícitas, mas havia algo ainda mais devastador: cumplicidade. Ele contava detalhes do dia que nunca me dizia. Comentava sobre reuniões, sobre coisas que o irritavam, sobre piadas internas que já não compartilhava comigo. Chamava-a de minha confidente. Falava sobre sonhos, sobre lugares que gostaria de conhecer. E, em meio às frases, emojis de coração, risadas, apelidos carinhosos. Você me entende como ninguém. Queria que estivesse aqui agora. Com você eu me sinto vivo. Cada palavra era uma facada. Porque não era apenas sobre uma traição física, era sobre algo muito mais profundo: o vínculo emocional. Ele já não me escolhia para dividir o que era íntimo, para confidenciar, para sonhar. Ele já havia entregue essa parte a outra mulher. Meus olhos marejaram. As lágrimas escorriam sem que eu conseguisse controlar. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Meu corpo inteiro entrou em choque. Era como se eu tivesse perdido o ar, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Larguei o aparelho sobre a mesa no exato momento em que ouvi o barulho do chuveiro se desligando. Corri para o quarto, tentando limpar as lágrimas, tentando respirar. Mas era impossível esconder o desespero. Quando ele entrou, encontrei forças para dizer: "Rafael, a gente precisa conversar." Ele parou no meio do quarto, ainda secando o cabelo com a toalha. Seus olhos se estreitaram, como se já soubesse o que vinha a seguir. "O que foi agora?" perguntou num tom cansado. Olhei para ele e a dor explodiu. Eu vi suas mensagens. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Ele não negou, não se desesperou, não correu para justificar. Apenas ficou ali, parado, olhando para o chão. Esse silêncio disse tudo. "Não adianta tentar explicar." Continuei, a voz embargada. "Não precisa me dizer que não aconteceu nada físico. Eu sei, mas também sei que você já não está comigo há muito tempo. Você divide seus sonhos, suas risadas, suas confidências com outra pessoa. Eu já não sou mais sua companheira. Eu virei só uma sombra." Ele tentou falar algo, mas a voz falhou. Finalmente murmurou: "Juliana, eu não queria que fosse assim." "Mas é assim", interrompi. "A gente só não teve coragem de admitir antes." Naquele momento, não houve gritos, nem cenas escandalosas. Houve apenas a constatação de uma morte silenciosa. A morte do nosso casamento, que não aconteceu naquela noite, mas que se consumava ali, diante de nós. Sentei na beira da cama e chorei como se estivesse de luto, porque de certa forma, eu estava. Chorava não apenas pelo Rafael que eu perdia, mas pela Juliana que eu deixei de ser ao longo do caminho. A mulher cheia de esperança, que acreditava em promessas, que confiava no para sempre. Ele me observava em silêncio, como se não tivesse forças para se aproximar. E talvez não tivesse mesmo, porque não havia mais nada a ser dito. O que havia entre nós já não podia ser resgatado. Naquela noite, eu percebi que a traição mais dolorosa não é a do corpo, mas a do coração. E o coração dele já não era meu. Eu não sabia ainda como seria o amanhã. Não sabia como encarar o divórcio, como contar para minha família,
como seguir em frente. Mas uma coisa estava clara: não havia mais volta. Eu tinha visto a verdade, e por mais dolorosa que fosse, a verdade é uma porta que nunca mais se fecha. Na manhã seguinte à descoberta, acordei com os olhos inchados e a garganta seca. Mal tinha dormido. Rafael já estava de pé, andando pela casa em passos curtos, como se buscasse fugir do inevitável. O silêncio entre nós não era mais o mesmo de antes. Não era apenas vazio. Agora era carregado, denso, como se as paredes soubessem demais. Sentei na mesa da cozinha, olhando para a xícara de café que esfriava nas minhas mãos. Quando ele apareceu no batente da porta, eu respirei fundo e disse: "A gente precisa conversar." Ele assentiu, mas não se aproximou. Ficou encostado no portal, braços cruzados, evitando meus olhos. "Eu sei", respondeu baixo. "Então fala." Insisti. "Me diz o que aconteceu." Ele coçou a nuca, como se buscasse tempo para pensar. Finalmente murmurou: "Não aconteceu nada. Não, fisicamente." Eu ri, mas foi um riso amargo, carregado de dor. "Você ainda acha que isso importa?" "Eu vi as mensagens, Rafael. Eu li cada palavra. O que você divide com ela já não divide comigo há anos." Ele abaixou a cabeça. Eu continuei, a voz firme apesar do tremor. "Você não me traiu só com mensagens. Você me traiu quando deixou de olhar nos meus olhos, quando parou de me ouvir, quando passou a sorrir para outra do jeito que não sorria mais para mim." Ele levantou o olhar, finalmente. "Eu não planejei isso, Juliana. Só aconteceu. Eu me sentia sozinho. E ela estava lá." "Sozinho?" Repeti com lágrimas escorrendo. "Eu estava aqui o tempo todo. Eu implorei pela sua atenção. Lutei pelo nosso casamento. Você me deixou sozinha e depois teve a coragem de dizer que era você quem se sentia sozinho." As palavras bateram nele como um soco, mas ele não reagiu. Ficou em silêncio, como sempre. E esse silêncio, mais uma vez, foi a resposta que eu já conhecia. Nos dias seguintes, tentamos conversar outras vezes. Sempre terminava do mesmo jeito. Eu chorando, ele calado, como se qualquer explicação fosse inútil. Em uma dessas conversas, sentei diante dele na sala e falei: "A gente não tem mais futuro, Rafael." Ele me encarou com olhos vermelhos, cansados, e disse: "Eu não sei se quero desistir." "Mas você já desistiu faz tempo", respondi. Ele não contestou. Houve momentos de raiva também. Em uma noite, depois de mais um jantar em silêncio, explodi. "Você tinha o direito de me dizer que não me amava mais. Você não podia me deixar aqui vivendo uma mentira." "Eu não queria te machucar", respondeu frio. "E acha que me esconder machucou menos?" As lágrimas me sufocaram. Eu queria gritar, quebrar tudo, arrancar de dentro dele a verdade que ele não tinha coragem de dizer em voz alta, que não me amava mais. Mas a verdade já estava clara. Não havia retorno. Começamos a falar sobre separação como quem fala sobre um assunto prático. Ele sugeria datas para dividir as coisas. Eu falava sobre documentos. Era estranho pensar que estávamos juntos há tantos anos e agora discutíamos sobre móveis, contas e assinaturas, como se estivéssemos fechando um contrato comercial. Em uma dessas conversas, perguntei: "Você alguma vez pensou em lutar por nós?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Pensei. Mas acho que não sei mais como." Foi nesse instante que algo dentro de mim se quebrou de vez. Porque lutar exige querer. Exige amor. E se ele já não sabia mais como, é porque já não queria. As noites finais foram as piores. Dormíamos lado a lado como dois desconhecidos. Eu chorava escondido no travesseiro, e ele fingia dormir. A intimidade havia desaparecido. A cumplicidade havia evaporado. O que restava era apenas o esqueleto de um casamento, sem carne, sem vida, sem alma. No último confronto, sentei-me diante dele, respirei fundo e disse: "Eu não vou mais insistir.
Nosso casamento acabou. Ele me olhou, finalmente sem desviar os olhos, e respondeu: Eu sei. Nenhum dos dois chorou naquele momento. Foi um acordo silencioso, uma rendição mútua. Mas dentro de mim, eu sangrava, porque não era apenas o fim de uma relação. Era o fim de uma história inteira, de anos de sonhos, de uma vida que construímos tijolo por tijolo. Naquele instante, percebi. O amor não morre de repente. Ele morre de silêncio, de descuido, de ausência. E quando a gente finalmente admite, já é tarde demais. O confronto não trouxe alívio. Trouxe apenas a certeza do inevitável. O divórcio não era mais uma hipótese. Era o próximo passo. E por mais doloroso que fosse, não havia como voltar atrás. Sanubu. O divórcio não chega como uma tempestade. Ele chega como um inverno prolongado, que vai matando aos poucos as flores, deixando a paisagem cinzenta, até que não reste nada além de galhos secos. Quando finalmente dissemos em voz alta que nosso casamento tinha acabado, eu senti exatamente isso. Não era um rompimento explosivo, mas uma morte lenta, que apenas se consumava diante dos meus olhos. Os dias seguintes foram estranhos. Dentro de casa, éramos dois fantasmas circulando pelo mesmo espaço. Eu arrumava a cozinha, ele passava pela sala. Eu lavava roupa, ele fechava a porta do quarto. A convivência virou um ritual silencioso de despedida. Cada gesto parecia dizer: já não somos mais nós. A decisão pelo divórcio foi prática. Sentamos à mesa como duas pessoas negociando um contrato. Ele abriu uma planilha no computador, listando bens, contas, móveis. Eu olhava para aquela tela e me perguntava: como é possível reduzir uma vida inteira a números e objetos? Você fica com o carro, ele disse. Eu fico com o sofá. Pode ser. Respondi, engolindo em seco. Aquele sofá, que compramos juntos com tanto esforço, de repente não tinha mais valor sentimental. Era apenas mais um item a ser dividido. A mesma frieza se repetiu com as fotos, os utensílios, até com os presentes de casamento. Cada coisa que decidíamos separar parecia arrancar um pedaço da minha alma. O dia de ir ao cartório foi um dos mais difíceis da minha vida. Acordei cedo, vesti uma roupa sóbria e me olhei no espelho. O reflexo mostrava uma mulher pálida, com marcas de noites mal dormidas, mas com uma firmeza estranha no olhar. Era como se eu soubesse que não havia mais espaço para lágrimas ali. Chegamos juntos, mas em silêncio. O funcionário chamou nossos nomes, pediu documentos, apresentou papéis. As palavras dele eram burocráticas, automáticas. Mas dentro de mim, cada assinatura era um corte profundo. Assinem aqui. A caneta tremia na minha mão. Enquanto meu nome surgia no papel, senti como se estivesse enterrando não apenas um casamento, mas uma parte inteira da minha vida. Rafael assinou em seguida, sem hesitar. Entregou o papel, agradeceu ao funcionário e se levantou. Eu fiquei sentada por alguns segundos, tentando entender o vazio que se abria dentro de mim. O funcionário olhou para mim com um olhar quase compassivo, mas não disse nada. Afinal, para ele, eu era apenas mais uma cliente naquele dia. Saímos do cartório juntos, mas seguimos caminhos diferentes. Ele foi para o estacionamento, eu atravessei a rua em direção a uma cafeteria. Pedi um café forte e sentei sozinha. Enquanto o vapor subia da xícara, as lágrimas finalmente vieram. Eu chorei em silêncio, escondendo o rosto entre as mãos, porque não queria chamar atenção. Era o luto que eu não tinha conseguido viver até ali. Nos dias que se seguiram, a casa ficou ainda mais vazia. O quarto dele já não tinha roupas. Os armários estavam pela metade. A sala parecia maior sem o sofá. A ausência dele se espalhava como um eco em cada canto. Era estranho pensar que, por tantos anos, cada objeto daquela casa tinha sido testemunha do nosso amor. E agora, eram apenas lembranças dolorosas. Meus pais tentaram me confortar, dizendo que eu era forte, que iria superar.
Os amigos mandavam mensagens de apoio, convidavam para sair. Mas no fundo, eu sabia que ninguém conseguia entender completamente. Porque o divórcio não é apenas sobre perder alguém. É sobre perder uma parte de si mesmo. É sobre olhar para trás e perceber que todos os planos feitos, todas as promessas, todo o futuro que parecia certo, virou pó. Na primeira noite sozinha, deitei na cama e encarei o teto. O silêncio era ensurdecedor, mas não era mais o silêncio pesado da indiferença. Era outro silêncio, novo, quase desconhecido. O silêncio da solidão verdadeira. E, paradoxalmente, foi nesse silêncio que percebi que havia também uma semente de liberdade. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu estava sozinha, mas não invisível. O divórcio foi meu luto, mas também foi meu rito de passagem. Doeu, sangrou, me quebrou em pedaços. Mas de alguma forma, eu sabia que ali começava algo que eu ainda não conseguia nomear. Uma chance de renascer. Os primeiros dias após o divórcio foram como atravessar um deserto. Cada manhã parecia um desafio. Levantar da cama, encarar o espelho, enfrentar o silêncio da casa. Eu sentia que tinha perdido não apenas um marido, mas uma parte de mim. Durante anos, minha identidade esteve ligada a Rafael, ao nosso casamento, aos planos que fizemos juntos. Agora, sozinha, eu me perguntava: quem sou eu sem ele? No começo, tentei preencher o vazio com distrações. Aceitei convites de amigas para sair. Frequentei festas que não tinham nada a ver comigo. Forcei sorrisos para provar a mim mesma que estava bem. Mas ao voltar para casa, a solidão me abraçava com força ainda maior. Entendi então que não era fugindo que eu me reconstruiria. Eu precisava me encarar. Comecei devagar. Redescobri prazeres simples, quase esquecidos. Passei a caminhar sozinha no parque próximo de casa. No início, parecia estranho. Ver casais passeando de mãos dadas, famílias inteiras se divertindo, enquanto eu andava em silêncio. Mas, com o tempo, percebi que havia beleza ali também. O vento no rosto, o som dos pássaros, a liberdade de andar no meu próprio ritmo. Voltei a ler. Durante o casamento, eu tinha abandonado esse hábito, sempre ocupada demais, sempre tentando me ajustar à rotina de Rafael. Agora, com as noites só minhas, mergulhei em livros que me faziam viajar para outros mundos, que me lembravam que eu ainda podia sonhar. Cada página era como um pedaço de mim sendo costurado novamente. Aos poucos, comecei a cuidar de mim de formas que antes eu negligenciava. Fiz um novo corte de cabelo, mudei a decoração da sala, pintei uma parede com uma cor vibrante que sempre quis, mas que Rafael achava exagerada. Coisas pequenas, mas que carregavam um significado profundo. Eu estava finalmente ocupando o meu espaço. Também voltei a me aproximar da minha família. Meus pais, que sofreram com minha dor, se tornaram porto seguro. Passei fins de semana inteiros com eles, redescobrindo a alegria das conversas simples, do almoço de domingo, da risada espontânea. Com meus irmãos, revivi memórias da infância, lembrando-me de que antes de ser esposa, eu já tinha sido filha, irmã, amiga. Mas a reconstrução não foi feita apenas de momentos leves. Houve recaídas. Dias em que acordei chorando, em que me perguntei se havia feito a coisa certa, em que quis ligar para Rafael apenas para ouvir sua voz. Nessas horas, o peso da saudade quase me arrastava de volta ao passado. Mas eu resistia, lembrando de todo o vazio que vivia ao lado dele, lembrando que amor não pode ser mendigado. Um dos momentos mais marcantes foi quando viajei sozinha pela primeira vez. Escolhi uma pequena cidade litorânea. Caminhei pela praia ao entardecer, sentindo a areia fria sob os pés. O mar, imenso e livre, refletia exatamente o que eu buscava: espaço para recomeçar. Olhei para o horizonte e chorei, mas dessa vez foram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de libertação. Ali, pela primeira vez,
Senti que havia futuro. Passei a escrever um diário. Cada noite, registrava pensamentos, medos, esperanças. Descobri que colocar no papel minhas emoções me ajudava a entender melhor a mim mesma. Foi escrevendo que percebi como eu tinha me perdido ao longo dos anos, como tinha deixado meus sonhos em segundo plano para sustentar um casamento que já não existia. E nesse processo, entendi algo fundamental. Reconstrução não é sobre apagar o passado, é sobre aprender com ele. Rafael foi parte da minha vida, e sempre será. Mas ele não define quem eu sou. O fim do nosso casamento não é o fim da minha história. É apenas um capítulo que se encerrou, para que outro pudesse começar. Hoje, meses depois, me sinto mais forte. Ainda há marcas, é claro. Ainda há dias em que a saudade aperta, em que a lembrança dói. Mas essas cicatrizes não me enfraquecem. Elas me lembram da minha capacidade de sobreviver. Descobri que posso rir sozinha, que posso viajar sozinha, que posso sonhar sozinha. E principalmente, descobri que estar só não é o mesmo que estar vazia. Pelo contrário, é a oportunidade de me encher de mim mesma, de me redescobrir, de me reinventar. A reconstrução não é um caminho rápido. É lento, cheio de tropeços, mas também cheio de pequenas vitórias. Cada passo que dou me leva para mais perto de quem eu realmente sou. E olhando para trás, percebo. Talvez o divórcio tenha sido o fim de um casamento, mas foi também o começo da minha liberdade. Se alguém tivesse me dito anos atrás que eu passaria por tudo isso, o silêncio, a desconfiança, a descoberta, o divórcio, eu teria jurado que não suportaria. Sempre me vi como alguém frágil, dependente do amor para existir. E, no entanto, aqui estou. Ferida, sim. Marcada, sem dúvida. Mas de pé. O recomeço não aconteceu de um dia para o outro. Não foi uma chave virada, nem uma revelação súbita. Foi um processo. Um caminhar lento, às vezes doloroso, outras vezes surpreendente. A cada manhã, ao abrir os olhos e perceber que a vida continuava, eu entendia que seguir em frente não era uma opção, era uma necessidade. Hoje, aprendi a ver beleza no simples. Aprendi que a solidão pode ser um lar temporário onde a gente se reencontra, que silêncio também pode ser cura, desde que não seja o silêncio da indiferença, mas o da paz interior. Descobri que a minha voz ainda existe, que minhas vontades importam, que meu riso pode ecoar sem depender de outro para nascer. Não vou mentir, há dias em que a saudade bate. Saudade não apenas de Rafael, mas da mulher que acreditava no para sempre. Às vezes, penso naquela jovem de vestido vermelho, sorrindo em uma viagem barata, acreditando que amor era suficiente para sustentar o mundo. Tenho ternura por ela. E, ao mesmo tempo, sinto compaixão, porque ela não sabia ainda que amor também exige cuidado, presença, escolhas diárias. O recomeço me ensinou algo precioso. Não somos definidos pelos fins que vivemos, mas pelo que fazemos com eles. Eu poderia ter me tornado amarga, desconfiada, fechada. Mas escolhi diferente. Escolhi me reconstruir, mesmo em meio às ruínas. Escolhi acreditar que ainda há espaço para o amor, mesmo que ele não venha amanhã, mesmo que venha de forma inesperada. Hoje caminho pela rua com a cabeça erguida. Voltei a sonhar, não com castelos ou promessas eternas, mas com uma vida simples e verdadeira. Sonho com viagens, com novos projetos, com pequenas alegrias. Sonho com a Juliana que estou me tornando. E se um dia o amor bater à minha porta novamente, que seja bem-vindo. Mas, se não vier, ainda assim estarei completa. Porque o que aprendi é que não há vazio maior do que viver presa a um amor que já morreu. E não há liberdade mais bonita do que aprender a se bastar. Se você que me escuta agora vive algo parecido, eu quero deixar uma mensagem. Não tenha medo do fim. O fim não é fracasso. O fim é apenas uma curva no caminho, um desvio inesperado que pode te levar a paisagens mais bonitas do que você imaginava. Não é fácil, eu sei. Vai doer, vai sangrar, vai parecer que você não vai suportar.
Mas você vai. Porque dentro de nós existe uma força que só se revela quando tudo parece perdido. O meu casamento acabou. Mas a minha vida não. Pelo contrário, foi depois do fim que eu comecei de verdade a viver. E é por isso que digo, com lágrimas nos olhos e esperança no coração, todo fim carrega em si a semente de um recomeço. E esse recomeço é sempre uma chance de ser mais inteiro, mais verdadeiro, mais livre. Essa foi a minha história. Uma história de amor, de perda, de dor. Mas acima de tudo, uma história de renascimento. Porque o divórcio não me definiu. O que me definiu foi a coragem de seguir em frente. E se eu conseguir, você também consegue.